muito obrigado por mais essa oportunidade. A gente se conheceu em fevereiro, e em fevereiro você ainda era uma das 50 melhores professoras do mundo. Não tinha nem recebido a notícia que era uma das 10 melhores. E depois disso, teve Dubai e sua vida mudou. O que aconteceu de lá para cá? Nossa, minha vida se transformou. Depois de Dubai, já veio Estados Unidos, já veio Inglaterra, já veio muitos cantos brasileiros também. E muitos professores orgulhosos e vendo na minha pessoa realmente essa vontade de transformar a educação pública, que para mim eu acho que é o mais importante. Ver os meus alunos crescendo, almejando espaços que eles realmente não cabiam. Hoje eu brinco com eles que eles são do mundo. E para mim, hoje foi o meu primeiro dia na rede estadual de ensino de São Paulo, do estado de São Paulo, uma casa que eu retorno, mas com uma grande missão de levar o trabalho para 2 milhões de alunos. Esse talk show estava marcado para acho que um mês e pouco atrás, e aí a senhora recebeu um pedido do ministro da Ciência e Tecnologia e precisou desmarcar a data. O que ele queria que era tão importante assim para você desmarcar esse talk show? Na verdade, foi lançado o programa Ciência na Escola, e ele gostaria de ter o trabalho de robótica também como um caso de sucesso para ser implementado ao programa. E eu acho que é importante quando acontece isso, né? Ter um professor tendo voz nessas esferas, eu acho fantástico. E eu acho que realmente precisa ser uma política pública, né? O que não entra na minha cabeça é que, como um trabalho reconhecido internacionalmente, levado a vários cantos, né? Sexta-feira eu vou estar na Argentina, palestrando também sobre o trabalho, não virou ainda uma política pública brasileira. Então, fica aqui também o meu pedido para que os nossos políticos revejam essas posições e avaliem com mais carinho os trabalhos que nós temos de excelência, porque nós temos muitos trabalhos de excelência no chão da escola pública e que precisam realmente ser fomentados como ações públicas, políticas públicas. Legal. Eu queria começar mostrando umas fotos que acabaram fazendo parte da sua vida nesses últimos meses, né? Mas é só para a gente ter uma noção do que aconteceu nesses últimos meses, para a gente perceber a dimensão do que esse fato de trabalhar com as crianças pode gerar na vida de um professor, né? Eu queria começar mostrando a foto do seu prêmio, né? Foi esse o seu prêmio? Pôde levar para casa ou não? Não, mas por 2 dias ele ficou conosco e foi bem atencioso e sabia detalhadamente cada projeto que estava ali. Isso eu achei fantástico. O Wolverine é tão intimidador pessoalmente quanto é no cinema? Não. E até nos surpreendeu a performance, né? Eu, pelo menos, não conhecia esse lado cantor e dançarino dele. Legal, legal. Bom, a experiência de conhecer o Hugh Jackman faz parte agora da história de uma professora que se destacou dentro de sala de aula. Eu acho que isso deve ser muito motivador, tanto para a senhora quanto para outros professores, né? Mas a foto mesmo do prêmio é esse, né? É um diploma e uma medalha. Sim. Aí eu fui diplomada como uma das 10 melhores professoras do mundo e a medalha é um símbolo referente a isso. Obrigada. Aí os dias vão passando, os eventos vão surgindo. E semana passada a senhora estava com esse cara aqui também, né? E foi muito bacana, porque tinham apenas 50 pessoas, foram escolhidas para poder tirar uma foto e conversar com ele rapidamente, mas no meu caso específico ele já sabia quem eu era. Ou seja, então ele já me parabenizou pelo trabalho e virou para mim e disse: a educação é a única arma transformadora de qualquer nação. Continue seu trabalho, professora. e o que você sentiu nesse momento? Olha, eu confesso para você que está diante de um ídolo, que para mim também é. Foi muito difícil, né? Eu meio que paralisei, mas uma felicidade incrível de poder ouvir isso dele. E a todo momento na palestra dele, ele conversou muito a respeito sobre educação. Legal. Bom, essa é a sua matéria-prima, né? O que te levou a ter todas essas oportunidades de conversar com essas pessoas, visitar esses lugares, passar a sua mensagem,
No fundo, foi uma ideia que surgiu de utilizar sucata na educação. Conta um pouquinho para a gente o que é isso. O que a senhora faz dentro de sala de aula com algo que a maior parte das pessoas despreza como lixo e que transformou a vida dos estudantes e te levou para o mundo? Para contar um pouco essa história, eu tenho que retomar, porque ela nasce de uma vontade muito grande minha de fazer a diferença na vida das crianças e jovens através das tecnologias. E especificamente da programação e da robótica, que quando eu me tornei professora de tecnologias, eu levei essa proposta para uma escola muito simples, uma comunidade muito carente, que também não entendia o que era. E os alunos muito menos. Mas, quando eu apresentei a proposta para os alunos e comecei a entender um pouquinho melhor como era a vida dessas crianças, a primeira coisa que eles me relataram foi a questão do lixo. Era um lixo que impedia essas crianças, de fato, ir às aulas, era um lixo que trazia doenças, dengue, leptospirose. A minha primeira aula pública, eu senti um nó na garganta. E vocês vão me ver em alguns momentos chorando. Porque foi muito difícil ver ratos entrando na casa das crianças. E eu falei, não, é com isso que eu preciso trabalhar. Não tem outro sentido se eu não mexer com isso. E aí eu propus para essas crianças, então, que nós fôssemos às ruas, que nós começássemos a sensibilizar a comunidade local sobre essa questão do lixo. E era muito lixo, inclusive nos muros da própria escola. E, nesse trajeto, a gente pudesse recolher aquilo que nós poderíamos utilizar para o nosso trabalho, que era lixo eletrônico e também lixo de sucata mesmo, copo, plástico. E, no primeiro momento, como todas as crianças e jovens, única aula por semana, eles se sentiram reativos, né? Como assim, professora? Você quer tirar a gente da nossa única aula legal, com computador, e levar para pegar lixo na rua? Mas, assim, houve um trabalho de sensibilização também com eles, de poder tirar eles, então, daquele ambiente que eles já conheciam muito bem, que era esse lixo, através da fotografia, então, através da primeira tecnologia ali disponível nas nossas mãos, com o uso do celular, para que eles pudessem entender qual o cenário que eles estavam. E, a partir disso, houve uma mudança cultural e eles abraçaram. E, quando eles abraçaram, o primeiro protótipo que nós fizemos foi um carrinho movido a balão de ar com a terceira lei de Newton. Mas o suficiente para transformar a escola numa febre. Porque eles levaram embora esse carrinho, um foi contando para o outro. Chegou no dia seguinte, eu tinha muita criança me esperando lá de fora da escola, querendo replicar a mesma ação. E aí eu entendi que era possível fazer grandes coisas com baixos recursos e que eu podia utilizar um problema real dessas crianças como currículo, fazendo trabalho de robótica. Passados-se 3 anos e meio desse trabalho, nós tivemos alguns bons resultados. 95% nós conseguimos reduzir o trabalho infantil, em 93% a evasão escolar, nós saltamos de IDEB de 4,2 para 5,2, nós retiramos mais de 1 tonelada de lixo das ruas transformados em protótipos. Mas, para mim, a principal diferença foi olhar para aquelas crianças e ver que eles deram outro sentido na vida deles e na escola. Eram crianças que não tinham perspectiva de vida, eram crianças que sonhavam, no final do ano, ganhar um pacote de bolacha e uma bola de futebol. E hoje eu tive meu primeiro aluno ingressando em física na USP. Quantas vezes a senhora achou que estava no caminho errado? No começo, todas as vezes. Porque parecia que eu estava numa panela de pressão, com todo mundo me falando que eu estava fazendo errado. Então, eu vi os meus próprios colegas da minha rede falando assim, professor, você está fazendo artesanato, para com isso daí, né? Isso daí não é robótico, isso daí é artesanato. Então, parecia que a todo momento a gente tinha que provar alguma coisa para alguém. E aí, assim, a falta de apoio docente foi muito difícil, a troca de direção várias vezes na escola foi muito difícil, porque a gente sabe que quando há uma troca sucessiva, nosso trabalho é interrompido.
né? Então, precisou realmente muita força de vontade. Aonde eu tive muita sorte? De ver esse brilho no olhar das crianças e ver o quanto esse trabalho realmente estava, de uma certa forma, dando uma nova oportunidade para esses meninos. Quando eu comecei a ver eles saindo das ruas, por livre e espontânea vontade, retomando para a sala de aula, porque eles queriam estar próximos, querendo fazer o trabalho, me deu força para seguir em frente. E eu acho que o resultado, a gente mostrou que estávamos no caminho certo. Agora, quando a gente conversou lá em fevereiro, a senhora me falou que sentiu também resistência dos estudantes. Sim. Falando agora, parece que os alunos estavam a favor e os colegas estavam contra, mas os alunos também estavam contra no início, né? Qual foi a resistência que você teve e como é que você contornou? Eu tive a primeira resistência de olhar os meninos eram meus alunos, muito machista. Então, eles ficaram todo o tempo ali me testando para ver o que realmente eu sabia de tecnologia. Depois, a segunda resistência foi o afastamento natural das meninas, né? Porque isso não é coisa para menina. Mexer em ferramenta, em ferro de solda, em furadeira, não é coisa de menina. Então, houve toda uma mudança realmente cultural também nessas crianças, de não querer sair para a rua, como eu contei, que achavam que... E realmente, né, vamos pensar, para mim também foi muito difícil. Propor para o seu aluno que você vai mexer no lixo foi algo difícil, foi algo que, por muito tempo, eu me culpei muito. Né, e ficava pensando, poxa, será que esse é o caminho certo? Mas, assim, houve toda uma mudança cultural. Mas eu acho que o primeiro passo, realmente, só deu certo porque essas crianças se tornaram protagonistas. Elas saíram de simples ouvintes para, realmente, protagonistas da sua própria história, para mudar toda uma realidade. E, na medida que isso foi acontecendo, aí eu vi os meus colegas apoiando, aí eu vi a direção da escola apoiando, e, principalmente, a comunidade apoiando. Agora, você falou uma coisa que me chamou muita atenção. Você falou que esse projeto tem 3 anos e pouquinho, isso, que já está trazendo resultado, um aluno aprovado em física na USP. Mas você disse também sobre sucessivas trocas de direção. Quantas trocas de direção aconteceu nessa escola em 3 anos e meio? 4. Ou seja, um diretor não fica 1 ano. É normal isso? Não é normal. É uma escola, assim, que por muito tempo ela foi muito mal falada na rede. Eu me lembro muito feliz de quando eu cheguei para os meus colegas, ainda dava aula no Estado, cheguei para os meus colegas e falei, puxa, eu vou para aquela escola, MF Almirante Ari Parreiras. Eu acho que uns 4 levantaram da mesa e falaram, você está louca, você não sabe para onde você vai. E desde o começo, assim, é uma comunidade muito difícil. Eu acho que foi uma das comunidades mais difíceis que eu trabalhei. E eu tenho 14 anos de escola pública, já passei por diversas comunidades. Essa realmente tem a especificidade dela pela questão do tráfico de drogas e da violência. E das crianças não terem os pais presentes. 80% dos meus pais estão presos. É difícil você fazer qualquer trabalho e assim falar que não existe violência dentro da escola. Não existe, ela é transferida. Mas olhar esse potencial e dar altas expectativas para essas crianças foi o que fez a diferença. Esse menino que passou na USP, qual que é a história dele? Ele sempre foi um menino muito estudioso, mas com baixa autoestima. Ele participou do primeiro ano, ele já era do 9º ano, né, quando ele participou, e ele começou a se sobressair, a querer estudar muito, se dedicar muito. Ele prestou uma prova que ele conseguiu ingressar numa escola particular para fazer o ensino médio, e aí ele voltou. Então, contando do caso dele, que acendeu nele então essa vontade de realmente querer ser alguém depois do trabalho. Mas ele serviu como fio condutor para outros alunos. E aí eu já vejo também hoje os meus meninos do 8º, 7º ano, já com uma perspectiva diferente, falando, olha, eu quero ser advogado, eu quero ser designer de programação, eu quero ser biólogo. As meninas também se interessando em entrar nas ciências. Então, a gente vê que realmente é um trabalho que levanta essa autoestima. E já ter um exemplo de um menino que saiu daquela realidade e voltando para contar essa experiência, eu acho algo fantástico. Se 80% dos pais estão presos ou têm casos estão envolvidos com violência, eu imagino que
tocar uma sala de aula em condições normais nessa escola deveria ser terrível, porque o comportamento dos alunos não é aquele comportamento que as pessoas de classe média estão acostumadas a ver dentro das salas de aula. Era muito mais difícil segurar a sala de aula numa situação em que houvesse a participação efetiva dos estudantes, o engajamento desses estudantes antes desse projeto? Sim, muito difícil. Porque é uma coisa natural, eles absorvem violência diariamente. Uma das primeiras aulas que eu propus para os alunos foi conhecer um pouco sobre a comunidade. E eu me arrependi amargamente desse dia, porque eles começaram a colocar o nome da comunidade, só parecia gente morta. E eu, naquele desespero, pedindo para que eles fechassem os computadores. E aí, de repente, eles olham para mim: professora, o que nós estamos vendo aqui é o que a gente vê diariamente na nossa porta. A gente convive com isso. E aí eu entendi que o quanto era difícil e o quanto seria difícil qualquer trabalho ali dentro. De onde você tirou a inspiração? Da voz deles. Porque eu tive uma fase da minha vida, e assim, feliz por isso, pela oportunidade de ter trabalhado em indústria, ter trabalhado em banco, que veio um pouco comigo essa questão da tecnologia. Mas olhar para essas crianças, dar voz para eles, fez entender que era o ponto principal. Eu já tinha na minha cabeça que eu precisava trabalhar as tendências, que eu precisava trabalhar programação, que eu precisava trabalhar robótica. A própria SME também já estava construindo, já estava nas conversas iniciais para construir o primeiro currículo de tecnologia, porque dentro da rede municipal, o laboratório de informática como aula, como currículo, já existe há mais de 30 anos. Mas não havia um currículo. Então, o trabalho foi algo muito pioneiro também. Então, eu já tinha isso na minha cabeça, de ter vivenciado a indústria, de ter feito como era importante para essas crianças sair com essa preparação para a vida delas. Mas eu não tinha ideia de como começar, porque não tinha material, não tinha nada. Tinha os computadores, tinha programa de programação, mas nada que pudesse me sinalizar robótica. E aí, quando eles começaram a trazer essa questão do lixo, eu falei: puxa, né, ensino de robótica é tão caro no Brasil, geralmente falam se precisa ter um material específico para trabalhar. Eu vou arriscar fazer diferente, eu vou arriscar fazer com esse lixo. Mas eu não tinha dimensão o quanto isso também impactaria o nosso ensino hoje. Porque a gente viu eu, pelo menos, vivencio uma grande mudança dos professores em relação a isso. Eles deixaram de utilizar os kits para utilizar material não estruturado, por uma série de benefícios mesmo referentes à educação. Agora, sua formação não tem nada a ver com tecnologia. Como é que você se enfiou nesse mundo e como é que você conseguiu dar conta desse mundo? Bom, nenhuma mesmo. Eu sou formada em humanas, formada em letras, pedagogia. E eu tive uma vivência por muitos anos em indústria, e quando eu ingressei na indústria na área de recursos humanos, eu tenho uma longa trajetória na área de RH, e depois passei para a área de logística. E quando a gente trabalha numa indústria, tanto numa área como na outra, você tem que conhecer esse processo fabril. Mas no tempo que eu trabalhei na área de recursos humanos, começou a me chamar a atenção que eu comecei a recrutar meninos, né, jovens aprendizes e meninos recém-saídos do ensino médio, para trabalhar, e eles colocavam no currículo que tinha todas as tecnologias que estavam no mercado, todas. E chegava na hora do teste prático, então, você falava para o menino: vamos abrir um Word. Travava. Vamos abrir o Excel. Travava. Porque não tinha domínio nenhum. Isso começou a me incomodar. Agora, essa vivência de saber, assim, eu conhecia, eu não sabia. Eu sabia que eu precisava fazer alguma coisa. Eu fui atrás, comecei a estudar, comecei a aprender com os alunos. E não tive vergonha nenhuma de falar para eles, muito momento, eu não sei. E eles ficavam meio chocados. Como? Você é professora, não sabe? Não sei. E vou falar ainda mais uma coisa para vocês. Tecnologia a gente nunca vai saber tudo, porque ela muda diariamente. Mas nós estamos aqui para aprender juntos. E eu estou disposta. Então, foi essa relação desde o começo que também houve uma conquista deles. E aí, quando a gente não sabia, quebrava a cabeça para tentar saber alguma coisa, era muito bacana que, quando eles descobriam, imediatamente eles vinham me ensinar. Olha, professora, senta aqui que eu quero te ensinar. Eu achava isso o máximo, né? Porque realmente é uma inversão de papel muito grande.
E eu acho que é isso que vale a pena na educação, né? O professor também hoje se reconhecer que ele não tem que saber tudo, que ele é o mediador de conhecimento, mas principalmente que ele tem que se permitir aprender com o outro, e no caso, aprender com os alunos. Agora, professora, a senhora mudou a realidade desses estudantes dentro da sala de aula e ofereceu novas perspectivas para cada um deles. Mas a realidade do local onde eles vivem não mudou. Continua sendo uma comunidade violenta, continua tendo problemas de infraestrutura, certamente ainda tem lixo por lá. Como é que é conseguir manter as expectativas desses estudantes em alta, mesmo quando todas as vezes que eles saem, eles voltam para essa comunidade ruim? Qual é a mágica que acontece dentro de sala de aula que permite que esse aluno, que vive numa situação de tremenda exposição, de risco, de violência, possa conseguir vislumbrar um futuro dentro de uma escola que, como a maior parte das escolas das periferias das grandes cidades, elas estão cheias de grades, né? Então, como é que a gente consegue fazer isso? Que mágica está acontecendo lá dentro? Eu não diria que é uma mágica, mas eu diria que eles estão notando essa diferença. Apesar da violência estar lá, continuar exposta, eles conseguiram, sim, resultados. E a comunidade se orgulhou disso. Imagine que, por muito tempo, a gente pesquisava a comunidade da Alba, parecia gente morta. Hoje, você pesquisa a comunidade da Alba, é difícil não vir alguma coisa relacionada a tudo que eles vivenciaram, tudo que eles estão vivendo. Então, isso eu acho que é o primeiro ponto. O segundo ponto é que essa quantidade de lixo, ela realmente foi mudada. Eles conseguiram levar esse recado para frente. A gente conseguiu envolver o poder público, a gente conseguiu realocar o lixo dentro da comunidade. Então, hoje tem mais caçambas. Está mais limpo. A última aula pública que eu fiz com eles, nós tiramos 300 gramas. Para quem tirava 10 quilos em cada turma, é muita coisa. Falando de 23 turmas, 780 crianças, todos eles fazendo esse trabalho a campo. Então, hoje, a nossa quantidade ela reduziu muito. Hoje, o que a gente encontrou? Né? São os pontos pontuais. É aquele comerciante que está vendendo alguma bebida específica e que a pessoa vai adquirir e joga o copo, a garrafa na rua. É isso que está mudando. Então, eles sentiram, sim, essa mudança. Agora, dentro da sala de aula, o que a gente vivenciou foi o aprendizado com as mãos, onde eles puderam vivenciar, de fato, o aprendizado. Por quê? Essas crianças, quando elas ingressam, principalmente no ensino fundamental 2, nem tanto porque é um professor polivalente, que está ali, é o único professor, tem ainda apenas alguns especialistas, mas quando eles chegam no ensino fundamental 2, é um baque. Por quê? Porque são vários professores, cada um falando uma coisa diferente para essas crianças, e nenhum faz uma relação, porque não consegue, não é porque o professor não quer. É porque a política realmente está ali numa escola, não tem esse tempo para que o professor consiga conversar com o seu colega e desenvolver um trabalho interdisciplinar. E, de uma certa forma, utilizando um problema real, essas crianças puderam vivenciar matemática, história, geografia, português. E eu me lembro assim, de vários casos que as crianças assim, não sabiam coisas simples, geometria. E, na forma prática, nossa, professora, é isso aqui que é? Ficavam surpresos de identificar ali um cilindro, né, no rolinho de papel higiênico, na tampinha o círculo, coisa simples, porque realmente não conseguia fazer essa conexão com esse mundo real. E eu acho que é isso que a gente precisa, reinventar essa educação. E o aprendizado mão na massa é um desses caminhos para isso. Professora, a senhora se tornou embaixadora pela educação, agora é ouvida, agora as pessoas querem te ouvir. Qual que é o efeito que a senhora espera conseguir a partir do momento em que o seu projeto e a sua experiência passa a ser modelo ou inspiração para outros profissionais? A senhora sente que isso começa a reverberar? Sim, e eu acho que isso é fundamental, porque, como professora, e muitos dos meus colegas que estão aqui hoje sofrem diariamente no chão de uma escola pública. Nós sofremos por políticas públicas, porque muitas vezes não somos ouvidos. Nós sofremos pela situação da nossa escola. O psicológico não adianta falar que não afeta, porque afeta sim. Nós somos seres humanos. A lei, antes de fazer o nosso trabalho pedagógico, né? Então, eu acho que é muito importante. E eu estou vendo os professores, através da minha pessoa, se empoderando. Isso é muito bacana, sentindo orgulhosos.
Hoje mesmo, a minha querida Paula ali me disse que ela estava inflada de orgulho. Então, a gente vê que os professores estão ocupando outros espaços. Isso é muito bacana. E eu acho que é isso que precisa mesmo. É mostrar para essa sociedade que nós temos, sim, qualidade, nós temos equidade, que nós temos que ter altas expectativas para os alunos, mas nós temos que ter altas expectativas para os professores. Esse é o primeiro ponto. Existem já algumas iniciativas, como o Global Teacher Prize, que escolhe os melhores professores do mundo. Aqui no Brasil, a gente tem o Educador Nota 10. A senhora é uma das 10 melhores professoras do mundo em 2019. O professor José Marcos, do Couto Júnior, foi o Educador Nota 10 de 2018. O professor José Marcos, que era professor, assumiu a direção de uma escola muito recentemente. E a senhora hoje, dia 5 de junho de 2019, assumiu uma função na Secretaria Estadual de Educação. O que essa transformação pode trazer de bom para toda a rede? Bom, é um grande desafio, né? Você realmente olhar o seu trabalho e escalar ele em uma escala enorme. Primeiro, porque assim, eu estou tendo a oportunidade, junto com a secretaria e o secretário, o senhor Rosselli, de, através do programa Inova Educação, de implementar o currículo de tecnologias, que hoje a rede estadual não tem, mas de impactar diretamente 2 milhões de alunos. Inclusive, eu ouvi do próprio secretário, quando me fez o convite, o que ele quer é que eu pegue o trabalho de robótica e implemente em toda a rede. Isso, para mim, é algo bárbaro. Você vê um gestor que realmente olha, que tem, pela primeira vez, essa percepção de olhar e entender que esse trabalho foi importante, que ele pode ser replicado. Então, é um desafio enorme que começa hoje, mas, principalmente, também de empoderar esses alunos. Porque eu quero poder realmente fazer a diferença. Eu quero estar, como eu coloquei há pouco num post, eu quero estar próximo das escolas, eu quero fazer hoje de várias salas de aula de colegas minhas sala de aula, mas estar próximo para apoiar esse processo, porque eu acho que é assim que a gente consegue reverter de forma alguma coisa. E vai acontecer e vai ser muito bonito. Professora, eu tive a oportunidade de conversar não faz muito tempo com o professor Mozart Ramos, e dentro do Sala de Estudos, que foi o projeto do Quero Bolsa, para qual a senhora deu entrevista também. O professor Mozart disse o seguinte, que ele vê que, para melhorar a qualidade da aula, a gente precisa melhorar a qualidade da formação do professor. E aí ele apontou 4 pontos fundamentais que, na visão dele, são necessários para melhorar a qualidade da formação dos professores. O primeiro é que você tem que ter um conjunto dentro das faculdades de pedagogia e de licenciatura, de uma formação que seja mais prática, que permita que o professor vá para a sala de aula em condições de efetivamente encarar uma turma, mas ele precisa ter formação acadêmica dada por professores pesquisadores, uma formação a formação mais teórica dada por professores que podem trazer também um pouco da experiência em sala de aula. Ele acredita na importância da figura do professor visitante, compondo todo esse currículo para a formação desse professor, que possa trazer noções de tecnologia, por exemplo, para que o professor possa ir para a sala de aula levando novos instrumentos. Mas teve uma coisa que ele destacou, que é a importância de levar a participação de professores com o seu perfil, que estão no chão da escola, fazendo coisas que ninguém esperava que fossem feitas, com bastante eficiência, e levar para dentro da faculdade para formar as futuras gerações. A senhora encara isso como algo possível? E se a senhora tiver oportunidade, a senhora encararia uma turma no ensino superior para passar a sua experiência? Bom, eu estou me formando no mestrado. Na verdade, era para ter me formado. Imagino quanto minha professora, né, não ficou brava, mas está tudo certo, a gente já resolveu, já acertamos, e até dezembro eu estou formada. Eu acho que eu encararia, sim, porque eu acho que é fundamental você apoiar esse novo professor. Eu sou de uma época, eu fui a última turma de magistério na cidade de São Paulo, na antiga escola de professores, a me formar. E eu senti uma grande diferença. E eu falo que a minha faculdade não me fez 1/10 da professora que eu me tornei ali dentro do magistério. Porque eu passei 4 anos estudando no período da manhã e 4 anos à tarde no chão da escola. Isso fez toda a diferença. Para entender, desde o meu primeiro ano de formação,
tudo que eu ia passar ali durante os 4 anos. Além disso, eu tive professores bárbaros. Eu tive uma professora de didática que ela falava assim: vocês têm que estudar muito, porque o médico, se ele errar, ele vai assassinar tantas pessoas por ano. Vocês, se errarem, vocês vão estar assassinando 30 crianças por ano. E isso, para mim, era uma coisa muito forte, né? Porque ela comparava, então, a nossa profissão de um médico. E, realmente, porque se você não educar direito, se você fizer uma besteira ali, você vai levar esse menino para o resto da vida. E a gente vê quantos traumas existem na sociedade, né? Eu mesmo falo do meu trauma, apesar de ser formada em letras, o quanto eu sofri aí para aprender inglês, porque eu tive um trauma com a língua inglesa, né? E tive outro na faculdade, que o professor achava que a gente não estava ali para aprender inglês, e a gente achava que estava ali para aprender inglês, era um momento. Então, sabe, são coisas que a gente precisa sanar. Eu acho que o segundo ponto que eu acrescentaria na fala do professor Mozart é que escola não é ilha. A gente ainda sente um vazio muito grande, diferente de outros países, quando a gente vê, porque a gente vê a integração de fato desses países com a universidade, a parceria da universidade e das escolas. E muitos pesquisadores que estão estudando, os doutores, pegando as suas pesquisas e levando para a escola. Isso nós não temos no Brasil. A escola ainda é muito fechada. A gente não consegue parcerias com órgãos importantes, como saúde. Isso precisa mudar. A gente precisa abrir essas portas dessas escolas e fomentar esses espaços para que realmente haja uma troca. Legal. Eu queria abrir para a pergunta da plateia. Acho que já é um bom momento. Tem Marilda, ao seu lado direito, tem a primeira. Boa noite, meu nome é Bruna. Eu sou bastante novinha ainda, né? Estou aqui, fiquei sabendo desse evento bem por acaso. Eu queria perguntar o que você acredita que é possível fazer hoje para fomentar a formação de professores ou acadêmicos de maneira geral, talvez pesquisadores também, dentro de outras áreas de ensino. Eu sou da área de comunicação, propaganda e marketing. Eu pretendo ser professora no futuro, pesquisadora também, mas praticamente sou a única de uma turma de 50 alunos que se formou comigo que tem esse interesse. E também conversando muito com meus professores a respeito, não é uma coisa comum, não é que uma em 50 todos os anos. Infelizmente, muitos anos não tem ninguém interessado. E não parece não ser uma área que tenha potencial, talvez, para isso, principalmente pensando em formar profissionais que vão trabalhar em escolas públicas ou no ensino fundamental, ensino médio. O que você acredita que a gente pode fazer para fomentar a formação de professores em outras áreas que não sejam licenciaturas e pedagogia, por exemplo? Eu vou falar para você que eu acho que não tem uma resposta clara sobre isso, né? Hoje, assim, para o professor realmente estar dentro da sala de aula, ele precisa ter a licenciatura, senão ele não pode atuar. A licenciatura faz parte dessa atuação do professor. Mas, assim, eu já vejo muitos projetos, como políticas públicas, que a gente vê outras áreas do conhecimento invadindo as salas de aula. E aí eu vou te falar especificamente de um projeto que ocorre dentro da rede municipal de ensino, que é o Educa Comunicação, que é um projeto chamado Imprensa Jovem, que é de um comunicador, né? Ele também é formado em jornalismo, mas também formado em letras, o professor Carlos, e ele conseguiu implementar isso como uma política pública. E hoje atende toda a rede municipal de ensino, e a gente vê, então, as crianças já se empoderando, junto com seus professores, ocupando outros espaços como jornalista. Por mim também, eu sou colunista de dois sites escrevendo sobre tecnologia, um na Nova Escola, outra na Rede Moderna, também já fazendo um pouco desse papel. O que a gente precisa, talvez, é abrir realmente as portas da escola. No meu caso, eu faço várias ações, então eu já consegui fazer parcerias com diversos órgãos. Eu já levei uma promotora pública na escola para falar de trabalho infantil. Eu já levei a promotora do núcleo da mulher para falar de cyberbullying. E é assim que a gente consegue, então, fazer essas pontes dentro da sociedade. E isso é um diálogo super importante. E fazer a mesma coisa, então, com as faculdades. Levar esses outros cursos para dentro da escola. Que não seja para atuar
como uma licenciatura ou não, mas para deixar esses meninos mais preparados para o que eles querem ser. E, de repente, a sua experiência de voltar numa escola e contar o seu depoimento vai ajudar tantos outros a seguir a sua carreira. Eu acho que isso que vale na educação. Mais uma. Boa noite, meu nome é Afonso, eu sou aqui aluno do ITA. E eu tive uma experiência de estudar fora, na Holanda, e lá eu vi que o ensino médio ele era um pouco diferente, assim, de acordo com a vontade da pessoa. Assim, às vezes eu quero ter um cargo de trabalhar de eletricista, alguma coisa assim, ou então eu quero trabalhar, fazer universidade, uma coisa assim. E lá eles diferenciavam no ensino médio o tipo de formação. Você acha que esse modelo ajudaria no Brasil a reduzir, por exemplo, a evasão escolar, assim, porque às vezes você atende a necessidade da pessoa e não obriga todo mundo a fazer o mesmo caminho, e que às vezes é muito para alguns e pouco para outros, assim. Você acharia? O que a gente realmente precisa fomentar é uma política pública que reinvente essa escola, que essa escola ela passa a ser atrativa. Esses meninos já vão chegando no nono ano muito desinteressados por essa escola. E quando chegam lá no ensino médio e vê que a coisa se complica mais em termos de conteúdo, eles acabam abandonando. Então, é resolver esse gap que realmente nós temos. Agora, nós temos também escolas de excelência, né? As ETECs estão aí, e muitos alunos satisfeitos com esses ensinos. Mas eu acho que a gente tem que deixar a liberdade de escolha para o menino, se ele quer fazer realmente o ensino regular ou se ele quer fazer o ensino técnico. O que eu só antes da sua pergunta, só para complementar, o que atuando hoje indiretamente na área de educação, eu percebo é que as escolas elas não criam nos estudantes, na maior parte das vezes, o interesse em dar sequência nos seus estudos. Então, a gente, além do problema do aluno que chega ao ensino, que conclui o ensino médio com baixo conhecimento de matemática, baixo conhecimento de língua portuguesa, eles também têm poucas perspectivas, e essas perspectivas elas não são trabalhadas em sala de aula. E por que eu entendo que é importante que o professor ou a escola dê essa perspectiva de continuidade nos estudos? Porque esses estudantes, como os da comunidade da ALBA, onde você atua, não são de famílias em que fazer uma faculdade é algo normal. É uma realidade muito longe desses estudantes. Então, qual que é o trabalho da escola em poder oferecer para esse estudante o caminho da continuidade dos estudos além do ensino médio? Primeiro é realmente reinventar a educação. Nossos meninos estão no século XXI, eles aprendem de uma forma diferenciada. Ponto. A escola, eu tenho a impressão que ela parou no tempo. Eu tenho a impressão que nós estamos no século XXI como escola do século XIX. Né? Nós estamos falando de indústria 4.0, que é uma indústria totalmente automatizada, né? Com a inteligência artificial. Nós estamos vivendo a inteligência artificial nos nossos dias a dia. Só pegar o aplicativo do banco de qualquer celular, a gente já conversa com um robô. Mas isso não chegou ainda na escola. A gente não conseguiu, de fato, contextualizar isso dentro da escola. Porque, se a gente olhar para as nossas escolas, nós temos giz e lousa e voz ainda. Né? Então, professor nesse centro aí de transmissor de conhecimento. Então, esse é o primeiro ponto, é reinventar essa escola. A tecnologia ela vai ajudar? Vai. Ela é o único caminho? Não. O caminho realmente é dar voz para esses meninos, trabalhar um pouco dessa questão das metodologias ativas, tirar esse menino da passividade, trazer ele para o centro do processo de aprendizagem e começar a conversar sobre o projeto de vida. Isso é fundamental. Né? A gente vê, então, aí no programa do Inova Educação, um dos pontos que foi colocado, 2 aulas de projeto de vida. Isso vai fazer a diferença, porque já tem casos de sucesso dentro da própria rede. Então, é implementar isso como uma política pública. Esses meninos realmente precisam que tenham essa conversa, que muitas vezes eles não vão ter em casa, realmente. E eu conheço vários outros professores. Né? Conheço o professor Fábio, que também é um professor de educador nota 10, que ele é um professor de geografia e ele trabalha no Morro Doce, às margens da Vinha Anguera. E quando ele começou a dar aula para os meninos, era justamente isso. Ele começou a falar de geografia, e aí os meninos falaram, não, mas meu problema é outro, meu problema é em casa. O que ele começou? Ele percebeu que, através das competências socioemocionais, seria mais fácil trabalhar com esse menino. E ele começou a dar espaço para esses meninos realmente falarem. E ele conseguiu reverter a comunidade inteira com esse trabalho.
sem deixar de lado o currículo dele de geografia. Então, a gente precisa realmente começar a falar projeto de vida com esses meninos. Vamos lá? Olá, meu nome é Arthur, eu sou pedagogo, sou tutor em uma escola de projetos de contraturno, junto com o CEA, que está aqui comigo. E a minha pergunta é: o sucesso que você teve com o seu trabalho, você atribuiria ele mais ao que você estava ensinando às crianças, ao que você estava levando para eles, ou ao modo com o qual você estava trabalhando com eles aquilo que você queria trabalhar? Obrigado. Pensando agora na sua pergunta, eu vou falar que eu acho que é um pouco dos dois. Foi um pouco da forma que eu mudei para trazer isso para eles. Eu percebi isso claramente, porque eu tinha alunos na escola que eram aqueles que os professores, enfim, malham até dizer chega. Né? Esse menino não vai ser nada, esse menino não vai ser ninguém, esse menino não consegue, não aprende, não é isso, não é aquilo. E com o trabalho foi o primeiro a despertar para uma aprendizagem realmente envolvente. Sabe? Aquela aprendizagem que o menino ficou tão pirado em fazer robótica que uma vez eu fui chamada na sala da diretora porque o menino queria fazer robótica na aula de português. Então, acontece também o contrário. E, ao mesmo tempo, eu acho que atendeu eles trabalhando essa parte prática, deles realmente começarem a fazer essas conexões tão importantes com o problema real. Né, deles entenderem, puxa, mas português serve para isso? Vou te dar um exemplo claro. Eles só ficavam reclamando, é culpa do poder público, é culpa do poder público. Vocês estão falando que é culpa do poder público? Vou ensinar vocês hoje a abrir um saque. Então, começamos a usar a língua portuguesa ali, para escrever carta, reivindicar, depois bater lá na prefeitura. E eles falaram, nossa, professora, é importante mesmo saber ler e escrever, né? É o uso social da língua. Então, acho que a gente tem que mudar um pouco dessas concepções. Assim como fiz outros vários trabalhos que eu senti isso. Né? Com os meus pequenos, terceiro ano, eu sempre reproduzo um e-book digital, onde eles autógrafam para os pais. E a gente vê a importância, então, deles realmente ser protagonistas dessas histórias, sabe? Deles poderem realmente pegar esse aprendizado e vivenciar isso de uma forma diferente. Então, eu vou te falar que é um pouquinho dos dois. Vamos lá, mais uma pergunta. Oi? Meu nome é Rose Lopes, eu sou presidente da Associação Nacional de Estudos em Empreendedorismo e Gestão de Pequenas Empresas, que é uma associação que estuda cientificamente esses assuntos. Tá? A pergunta se liga com o seu comentário, Débora, que você disse, olha, a gente está no século XXI, mas com a escola do século XIX. Uma das razões disso é que grande parte da nossa aprendizagem ela se dá por modelagem. Ou seja, a gente aprende porque vê os outros se comportando de determinada maneira. Ora, se a gente se liga isso com a formação dos professores, a gente tem como modelo mais frequente o ensino tradicional, e não o ensino de professores que utilizem as metodologias ativas. Né? Então, não é suficiente também você levar esses professores para simplesmente uma oficina de falar sobre metodologias ativas para que ele, em sequência, na sala de aula, comece a aplicá-las. Vão ser raros os que vão conseguir, e, às vezes, nem sempre com sucesso, e ele recua. Tá? Então, eu vou ligar com a minha pergunta. Você não acha que, na formação de professores, a gente deveria mais identificar aqueles que têm melhores práticas e fazer com que esse professor ele seja seguido por outros em sala de aula e fazer um treinamento como a gente faz na indústria. Na indústria, você pega alguém experiente, coloca alguém não experiente do lado, ele vai observando primeiro até que depois você reverte o papel. E aí, na reversão do papel, você já teria modelado esses comportamentos e aí a pessoa seria capaz de começar a imitá-los e aí com o apoio e a mentoria dessa pessoa mais experiente nas metodologias ativas. Então, é essa a pergunta.
eu acredito que a gente precisa, sim, mexer na formação inicial. Eu acho que ela precisa ser mais prática. E ela pode, sim, fazer várias parcerias. Mas não dentro desse modelo de você replicar o que o outro faz, né? Porque eu acho que dentro de uma sala de aula a gente precisa levar muitas coisas em consideração. A realidade que nós estamos inseridos, né? O projeto e aí eu vou tirar o exemplo do projeto que eu fiz. Ele deu certo porque eu peguei um problema social que eu tenho, que é a questão do lixo. Quando eu faço, eu tenho esse cuidado de falar para a pessoa que a pessoa vai olhar para a realidade dela. Ela não vai precisar ir na rua catar lixo, se não for a realidade dela. Ela pode trabalhar a questão da sustentabilidade, mas não precisa ser da mesma forma, né? Então, eu me preocupo quando a gente coloca em fazer todo mundo muito igual, porque eu acho que tem que dar esse tom para cada um, para a sua realidade. Agora, eu acho fantástico a ideia de realmente fazer centros de referências, que é o que acontece lá fora. Determinadas escolas, isso ocorre muito nos Estados Unidos, determinadas escolas que não vão bem, elas migram para outras escolas para aprender com práticas de outros professores, como se fosse um estágio, para voltar para suas escolas. Isso eu acho super viável da gente fazer, porque a gente realmente aprende com a prática do outro, dando tom para a nossa realidade. O município de Sobral, que é uma referência em educação hoje, uma das etapas, que é a etapa inicial, quando o professor ingressa no sistema, é que ele não assuma logo de cara uma sala de aula. Ele vai passar por um período de estágio. São 3 anos acompanhando um professor mais experiente. E aqui, como a gente está em São José dos Campos, eu sempre faço a comparação com a aviação. Quer dizer, o piloto recém-formado que ingressa numa companhia aérea não vai ser comandante, ele vai ser copiloto de alguém bem mais experiente. Falta isso na rede, professora? Quando a senhora chegou para dar aula, vindo da indústria, tinha só o seu diploma, faltou essa prática? Se não fosse o magistério lá atrás, a senhora estaria vendida? Totalmente. E aí a gente vê o grande índice de exoneração de professores que não estão preparados, que não conseguem lidar com essa realidade, né? Eu acho que o exemplo de Sobral é um bom exemplo. E aí eu volto à minha pergunta e à minha inquietação, né? Por que isso não se torna, de fato, uma política pública? Porque é necessário você apoiar esse professor. Eu lembro que nos meus primeiros dias de aula foi muito frustrante, porque me entregaram um diário, me entregaram um monte de documentação, e tipo assim, se vira. Tá, como é que preenche isso? Ah, professora, procura aí. Isso é muito frustrante. Assim como também o meu primeiro dia de aula na prefeitura foi muito frustrante, porque quando eu cheguei, tinha uma professora dando aula para as crianças, eu cheguei no cargo efetivo, bateram na sala da professora e falaram assim, olha, com licença, a titular chegou para dar aula. E eu achei um absurdo. E eu virei e falei, não, você pode colocar falta para mim, eu não vou dar aula. Professora, por favor, termine a sua aula. Então, a gente vê que falta um bom senso dentro da nossa educação para fazer o negócio acontecer realmente, de fato. E isso precisa ser revertido em políticas públicas. Pergunta? Meu nome é Simone, eu sou diretora da escola aqui do lado, aqui do Rio Comprido, em Jacareí. Vim aqui só para te ver, que belezinha. Né? E eu vou perguntar muito prático, bem prático mesmo, os meninos. Oi, colegas. Ao desenvolver o trabalho, quais os suportes externos você teve, além do... E quanto à coordenação, colegas da unidade... qual o apoio você teve, fora o seu trabalho, fora desenvolver o seu projeto? Porque eu estou te perguntando porque eu desenvolvo na escola umas atividades com contraturno, a gente tem 500 alunos, né, contando com o tempo integral e a EJA, e é bem difícil para recurso, a gente tem muitos parceiros, né? Eu tento bastante, a Secretaria de Educação ajuda a gente bastante, mas eu vejo você, para começar o seu trabalho e para dar suporte, quem te ajudou efetivamente? Os seus colegas, como você? Porque projeto não é só uma coisa, assim, né? É caminhar, tudo, né? Olha, eu não sei como é que eu vou conseguir te responder isso, mas eu não tive ajuda de ninguém. Eu tive muita força de vontade, realmente, de querer mudar, de querer fazer. A minha coordenadora, eu lembro que, na época,
A primeira aula que ela me viu fora do laboratório, ela virou para mim, ela falou assim: eu nunca imaginei que uma aula de informática pudesse ocorrer fora do laboratório. E aí a gente vê que realmente eu esbarrei em várias questões culturais. E mesmo após todo esse reconhecimento, o que eu vejo assim, e aí eu acho que a gente fala um pouco enquanto sociedade, não criticando, mas, puxa, que trabalho inspirador, e fica só nisso, né? Então, a gente, eu acho que precisa realmente começar a se apoiar mais e apoiar essas iniciativas. E, desde o começo, eu sempre fui professora de uma escola inteira. E, para mim, também foi um desafio diferente. Eu sou pedagoga, sou professora de língua portuguesa, já trabalhei com diversos públicos, mas nunca na minha vida eu tinha tido uma experiência de pegar uma escola inteira, todas as salas, do 1º ao 9º ano. E isso foi muito difícil. E você não ter esse suporte. E eu lembro que, das vezes que eu tentei levar as minhas dificuldades para as reuniões, eu fui muito massacrada. Então, imediatamente, eu me fechei. Porque coisas que eu não esperava ouvir. Né? Eu falava: olha, eu estou com dificuldade com tais alunos. Mas é porque você não está sabendo encantar os alunos. E isso é muito triste, sabe? Porque não era o apoio que eu estava esperando. Então, num determinado momento, eu me calei, me silenciei e fui trabalhar. E fui reverter ali os problemas que eu tinha com eles mesmo, insistindo, né, debatendo. Mas não é o que deveria ocorrer na minha concepção. Na minha concepção, a gente deveria se apoiar mais mesmo. A gente deveria ouvir mais o professor, né? E trocar mais, e fazer esses estágios que estão sensacionais. Porque eu podia, naquele momento, ter desistido de tudo. E eu não desisti porque eu falei: não, eu sou educadora, eu preciso fazer alguma coisa. Eu vim nesse mundo para fazer a diferença. Se não for para fazer a diferença, eu vou ficar em casa. E vou tentar. E fui lá, e arrisquei e fiz. Professora, eu sou Manuel, do Invoz. A gente vê que o trabalho que a senhora fez, obviamente, é fruto do seu talento, da sua inspiração, da sua motivação, do seu quase propósito de vida. Mas, obviamente, a educação, ela depende de 4 atores fundamentais: a família, o estudante, a professora e a diretora ou o diretor, só para citar esses 4. Como é que a senhora vê a integração desses 4 elementos que devem trabalhar em harmonia? É assim que funciona? Funciona bem esse movimento entre esses atores fundamentais para a educação? Não, não funciona bem. A gente precisa evoluir nesse caminho. Acho que nós temos escolas, sim, que conseguem fazer esse papel muito bem, mas, assim, nesses meus 14 anos, eu não passei por uma escola que funcionasse tão bem. Então, a gente precisa realmente ter um diretor que não seja tão focado no administrativo das escolas, que possam ser focados no pedagógico das escolas. Nós precisamos ter coordenadores menos sobrecarregados para ser mais atuantes, para esse suporte. Nós precisamos apoiar esses professores que não foram preparados para lidar com esses meninos. Nós precisamos, de fato, integrar a escola e a sociedade, né? A escola, a comunidade, escola e família, coisas que nós não conseguimos também. Não existe receita de bolo, mas existem alguns trabalhos que tornam isso fundamentais. Quando eu faço o livro digital, eu convido os pais dos meninos. E é o momento que eles vão. Por quê? Porque eles querem ver os seus filhos autografando e levando aquele livro para casa. Com o trabalho de robótica, eles também ficam curiosos, porque esses meninos movimentam tantas coisas na comunidade, em casa, que eles ficam curiosos. E a escola precisa abrir esses espaços. É assim que a gente consegue integrar. Não é, a gente vai integrar 100%? Não, não vai. Mas a gente precisa começar a insistir. Eu acho que nós desistimos muito fácil. E a gente precisa insistir mais. A escola tem diminuído a perda de alunos para a violência da comunidade? Tem. Tem diminuído em grande escala. Tem problemas de bullying ainda, que eles não conseguem entender que eles não podem praticar uma determinada coisa com colegas.
Isso a gente ainda vê muito, mas a gente vê que já não é a violência que tinha há 4, 5 anos atrás. E a gente vê o interesse dos alunos realmente em não seguir para outros caminhos, porque eu já tive aluno que, infelizmente, cometeu irregularidades e foi parar na Fundação Casa. E eu fiz questão de visitá-los, porque era um dos meus melhores alunos que eu tinha ali de robótica, mesmo sabendo que ele já tinha essa tendência. E eu tive uma conversa dura com ele. E ele saiu recentemente, foi na escola conversar comigo. Ele falou: professora, eu passei todo esse período ouvindo cada palavra do que você me disse. Eu vou construir uma nova escola, um novo caminho. Esse caminho vai ser através da educação. Ele não pode mais ficar na escola por causa da idade, mas assim, feliz de pelo menos ele dar esse feedback. Então, acho que é um trabalho de formiguinha mesmo. Eu podia ter desistido desse menino, nem ter ido lá ver esse menino, mas para mim foi tão marcante. Foi marcante ele ser privado, foi marcante ver o caminho que ele tomou e o quanto eu lutei para esse menino ali, que não acontecesse aquilo. Para mim também foi uma derrota, então eu precisava ver esse menino. E ver esse retorno desse menino, passado 1 ano e meio, para mim foi uma coisa assim fantástica, fantástica. Então acho que a gente precisa insistir mais. Pergunta. Professora, a senhora falou sobre a indústria 4.0 e novas tecnologias, né? Eu vi um estudo na Universidade de Oxford nesse ano falando que nos próximos 11 anos, ou seja, daqui a só 11 anos, 2 bilhões de pessoas devem ficar desempregadas por conta do desemprego estrutural, né? Então, o descasamento de competências com as demandas dessa nova realidade. Como repensar a educação no Brasil quando a gente olha para essa realidade em que falta tudo? Como a gente pode contribuir de alguma forma para a gente ser um agente de mudança de maneira que toda essa massa menos privilegiada sofra menos? Bom, primeiro a gente tem que fazer política pública para quem realmente precisa. E, nesse momento, são essas crianças que estão vulneráveis. A minha realidade ela não é única, né? No Brasil, nós estamos cheios de casos, cheios de periferias, cheios de favelas. A gente precisa fazer política pública que abranja, de fato, essas crianças. Depois, dar um ensino realmente de qualidade e equidade, que eles tenham a mesma oportunidade. E isso não é necessário ter recursos high-tech, né? Porque ainda a gente precisa desmistificar esse uso, então, dessa tecnologia. Porque falam-se muito em tecnologia e a sensação que eu tenho é que os professores estão esperando chegar a conectividade, estão esperando chegar aqueles computadores. Isso é importante, mas não é suficiente, porque é uma mudança de atitude. O que a gente precisa fomentar nesse momento é uma mudança de atitude. E eu acho que o meu exemplo ele serve um pouco disso, né? Eu não precisei ter altos recursos para ter qualidade e para mostrar que essas crianças também podiam ter um ensino de robótica. Então, acho que a gente precisa virar um pouquinho essa chave, sabe? Preparar melhor essa geração, pensando em atitude e pensando realmente em reorganizar a nossa casa em termos de políticas públicas, mas que beneficie, de fato, essas crianças, dando oportunidade para elas. Vamos para mais uma, então? Boa noite a todos. Olá, estou muito feliz de ter vindo aqui hoje, é um prazer estar nesse momento. Eu estou até um pouco emocionada, porque eu adoro, eu sou professora universitária. De Fala seu nome. Faculdades. Meu nome é Cristine, mas eu sou conhecida como Kika. Eu tenho uma editora de livros e uma consultoria em desenvolvimento humano. Então, eu estou com o pé na educação, tanto dentro do ensino superior, quanto dentro do ambiente corporativo. E muito do que você tem trazido, nossa, eu estou aqui anotando o que eu vou fazer de inovação com os meus alunos na graduação. Mais do que eu já busco fazer no meu dia a dia, dentro das minhas condições. Mas é uma mudança de atitude. Né? Eu acho que os problemas já estão aí. Os problemas do ambiente educacional existem. São fatos. O que a gente pode fazer sem enxergar só o problema, encontrando as oportunidades e as soluções? Eu costumo enxergar que um problema, na verdade, o problema é uma oportunidade de desafio.
né? Eu, assim como você, eu estava fazendo meu mestrado, estou dando uma segurada um pouquinho em linguística aplicada. E eu me lembro que muitos dos meus colegas dentro de sala falavam das imensas dificuldades que eles tinham de colocar os seus projetos ali em prática. Mas tinha também aquele grupo que, nossa, a gente consegue fazer o mais com menos, né? Não tenho muitas oportunidades dentro da escola, mas quem manda dentro da sala sou eu. Então, eu vou inovar. Eu acho que, de alguma maneira, a gente está no caminho certo. Quem está nessa lista de enxergar o problema dentro de uma escola pública, ainda que tenham todos os milhões de percalços, né, como oportunidades desafiadoras, motivadoras, e como mudança de atitude, de comportamento para que possa fazer a diferença. Assim como a senhora, eu vim aqui também para fazer a diferença nesse mundo. Não dá para passar aqui em branco, né? Bom, a minha pergunta ela é bem simples, né? Como que a comunidade ela pode contribuir? Porque a gente falou bastante dos eixos, né? Do professor, do coordenador, do diretor, enfim, dos percalços ali dentro, mas, de fato, como que a comunidade pode contribuir com a educação, né? A gente também pode trazer quem está de fora da escola, embora a gente sabe que tem ali aquela meia dúzia de pais que fazem a diferença. Mas de que forma que a senhora enxerga, não apenas no projeto de robótica, que é super bacana, que é fenomenal, mas, de um modo geral, porque acho que a gente também tem que se envolver e ser protagonista, ou pelo menos coadjuvante, na educação do nosso filho. Meu filho hoje saiu, né, ano passado, da escola particular, está na escola pública. Obrigada, Kika. Obrigada, primeiro, pelo carinho, né? Eu também estou muito feliz de estar aqui hoje com vocês. E é tão bom receber esse carinho. Eu falar o seguinte, eu acredito que a comunidade em si, ela não faz também o seu papel que deveria. Basta a gente analisar um pouco os conselhos de escola, que são conselhos deliberativos, conselhos que a comunidade deveria estar ocupando esses espaços. E nas reuniões de conselho que eu pude participar ao longo dos meus 14 anos, era muito difícil realmente você conseguir esses pais. Isso porque primeiro falava assim, olha, eu estou trabalhando, pode ser durante o dia, passamos para a noite, também não tinha pai. Então, é muito complicado. A gente precisa ter um bom senso deles entenderem o quanto é importante a educação e o quanto é importante ocupar esses espaços, que um desses espaços é a escola. Até esse final de semana eu fiz um TED e eu falei um pouco, cada um carrega uma escola. Porque, indiretamente, nós vamos levar essa escola para a vida inteira. No primeiro momento, nós somos alunos. No segundo momento, nós somos espectadores dessa escola. E essa escola está presente. Hoje você não está assim, você está na universidade, você não está na escola básica. Teu filho está, você está dentro da escola, né? Então é importante que a gente realmente olhe para essa escola com mais carinho, que a gente abrace. Igual as pessoas ficam assim, me fala o que eu posso fazer. Por favor, procure uma escola pública. Vai se informar sobre os projetos, vai atuar realmente. Quantos pais não poderiam servir de referência falando sobre profissões, dando oficina para essas crianças? Então, é disso que a gente precisa. Eu só consegui o apoio dos meus pais quase no final agora do trabalho, né? Depois de quase 3 anos que eles foram entender a importância, depois que o projeto ficou muito conhecido, depois que teve essa repercussão, de falar, puxa, agora eu vou apoiar meu filho e vou junto nas aulas públicas. Mas poderia ser sido muito menos doloroso se fosse no começo. E o quanto esses meninos já não estariam com os resultados muito melhores. Então, a gente precisa, de fato, em fazer esses pais entenderem a importância dessa escola, que não é minha, que não é sua, mas é de todos nós. Então, para a gente concluir, dá para chegar na conclusão que a primeira coisa é o professor tem que ser um professor mais flexível nas suas práticas dentro da sala de aula, para que ele consiga se adaptar ao ambiente onde ele está inserido. Ele consiga ter sensibilidade, ele precisa ter sensibilidade para verificar quais são os pontos mais críticos ali e quais são os potenciais que podem ser trabalhados. Portanto, a visão do professor tem que ser uma visão muito mais complexa do que simplesmente pegar um livro didático, botar debaixo do braço, entrar na sala de aula e jogar para fora um monte de informação. Então, esse é o papel do professor. O papel da família é se aproximar da escola. Tem que estar junto, tem que participar e tem que ter ação.
papel do Estado, a gente conhece, tem que dar infraestrutura, tem que apoiar as políticas que são realmente eficientes, tem que dar voz a projetos como o seu e de tantos outros que a gente ainda não conhece. E o que mais, professora? O que mais que falta para a gente conseguir fazer uma educação diferente, de melhor qualidade, mesmo tendo problema com infraestrutura de escola, mesmo tendo problema com salário de professor, mesmo tendo problema com segurança pública? Ou seja, a gente não vai mudar o Brasil, mas dá para mudar a escola. Como é que a gente muda? Eu acho que a gente precisa realmente ter uma integração. A gente ainda não conseguiu fazer essa integração, né? Esse é o primeiro ponto. Eu seria injusta aqui se eu falasse falta vontade. Tem tantos professores maravilhosos que fazem tanta diferença que não dá para falar que falta vontade. Esbarram numa série de coisas. Esbarram, geralmente, muitas vezes a gente identifica que o nosso menino tem um problema de aprendizado, né? Tá ali o meu colega pedagogo, né? Quantas vezes já não identificou, ou um dia vai passar que você tem problema, você chama essa família não tem recurso, você encaminha para a saúde, pronto, trava. Na escola mesmo, nós temos casos que fazem 2 anos que a gente encaminhou e a gente não tem laudo dessa criança. Então, o que a gente falta mesmo, eu acho que falta essa integração, sabe? Da gente poder realmente se apoiar enquanto Estado, enquanto sociedade, enquanto família, enquanto estrutura escolar, para que a gente possa reverter, né? Enquanto a gente não entender que a educação é o único caminho para transformar uma sociedade, nós vamos patinar. E isso não adianta somente os professores estarem dispostos a fazer, somente os alunos que estão vivenciando aquele momento estarem dispostos a fazer. Precisa de uma mudança e uma atitude, aí sim, atitude, mas de toda a sociedade, para que a gente consiga, de fato, alavancar essa educação. Legal, eu acho que, complementando só, eu acho que eu posso contribuir um pouco, fazendo um jabá do Sala de Estudos. A gente fez 10 programas, 10 entrevistas fantásticas. A professora Débora foi uma das entrevistadas. A gente ouviu gente que tem muito o que dizer sobre educação, que pode dizer o que é preciso fazer, pode apontar alguns caminhos, outros que estão no caminho e estão mostrando efetivamente para onde a educação pode seguir com inovação, inventividade, força de vontade, seja o que for. E a gente também teve a sensibilidade de ouvir quem teve a vida transformada, porque a educação conseguiu fazer isso. Então, se vocês quiserem ouvir a entrevista da professora Débora e ouvir esses pensadores e essas pessoas que atuam na educação, é só acessar o YouTube e procurar o projeto Sala de Estudos da plataforma Quero Bolsa. Dentro do canal Quero Bolsa, a gente tem lá, a gente já está com 7 entrevistas no ar, tem mais 3 para subir. Então, acho que vale muito a pena, porque complementa muito esse trabalho que a professora tem feito. Professora, eu quero agradecer muito a presença da senhora aqui. Obrigado por ter dedicado um tempinho, porque a agenda eu vi que está infernal, está muito complicado. Então, acho que é uma possibilidade fantástica da gente poder bater um papo, ouvir a prática que as pessoas estão vivendo aqui dentro das escolas e fazer essa interação. Muito obrigado, muito sucesso para a senhora e para os seus alunos. Muito obrigada.